Jorge, fala um pouco sobre sua primeira vitória no Guarani. O que você acha que foi determinante, além do gol, para essa vitória do Guarani? O que foi determinante foi o péssimo primeiro tempo que a equipe fez contra o Tirol no PV na minha estreia, onde jogamos muito mal, faltou alma, faltou garra, faltou sangue nos olhos. O time jogou muito mal no primeiro tempo. No segundo tempo, com as mudanças, o time melhorou pra caramba. Tivemos um expulso que tirou talvez a possibilidade até do empate lá no segundo tempo, porque tomamos o gol aos 40 minutos do primeiro tempo sem jogar futebol. No segundo tempo não, a equipe melhorou. E aquele efeito fantasma da primeira etapa fez com que eu modificasse a equipe radicalmente, apostando mais na linha de fundo, apostando na característica da fumaça, da velocidade. Por isso que, como o Guarani tem um elenco razoavelmente bom em termos de características e posições, a gente tirou os laterais que fizeram a fumaça lá no PV e colocou na frente, né? São dois laterais ofensivos, transformei em pontas. Como eu tenho dois bons laterais aqui com o Dudu e o Vitor Recife, então a gente fez essa mudança, fortaleceu a cabeça da área, melhoramos o sistema defensivo e o resultado deu certo, né? Trabalhamos taticamente um expediente para que esse trabalho fosse feito e a gente controlou o jogo o tempo todo. A gente podia ter feito o gol no primeiro tempo, tivemos várias oportunidades, mas teve aquela agonia, aquela tomada de atitude errada, que em 4 ou 5 oportunidades, se a gente tivesse tido uma cabeça fria, a gente podia ter virado o jogo no primeiro tempo vencendo. Mas o mais importante é a maturidade. No intervalo a gente conversou bastante, passou confiança total. O grupo tem qualidade, tem força, tem velocidade, tem experiência também mesclado com a juventude. E aí as oportunidades no segundo tempo apareceram e a gente foi feliz. Tivemos a eficácia necessária para fazer não só um, como 2 gols, e tivemos a oportunidade de fazer 3 ou 4 e sem correr risco, sem tomar susto, tirando ali a recuada do Jefferson, mas o adversário não chutou bola no nosso gol. Então essa vitória, ela reflete esse novo momento do Guarani, um time de garra, de compactação, de marcação, de apostar o ponto futuro, de atacar a profundidade e, acima de tudo, experiência para trabalhar a posse da bola, para amadurecer, para aprender o que é uma segunda divisão. Que hora você tem que jogar, trabalhar, fazer o balanço, a linha tática, mas hora você tem que botar o suor para fora, a correria, a força, porque a segunda divisão é um campeonato de muita força necessária das equipes. Então, esse jogo foi muito bom, gostei muito da equipe, precisa trabalhar um pouquinho mais, ela foi muito modificada e vamos ter aí pela primeira vez, né, 2 ou 3 dias para trabalhar, vai ser legal. Amanhã a gente já tem um amistoso lá no CT com o Campo Grande, com a galera que jogou pouco hoje, que entrou poucos minutos e os que não jogaram, e aí a gente passa a conhecer mais ainda a característica daqueles que não entraram conosco. A gente aproveita a oportunidade para sabatinar, para ver, para observar e fazer o que a gente fez. Colocamos vários garotos que eu não tinha tido a oportunidade ainda de botar para jogar, poupar alguns para jogar em Itapipoca, vai ser um jogo inteligente, já visando a classificação e quem sabe o mata-mata, né? Que a gente está muito perto mesmo da classificação. Amanhã, quem sabe, dependendo dos resultados, o Guarani já pode cravar a sua classificação para o hexagonal, né? Então a gente vai trabalhar esses dias que nós temos aí, vamos padronizar melhor a saída de bola, o balanço defensivo, padronizar a linha de passe, melhorar a efetividade na parte ofensiva, né? Para que o time vá amadurecendo, justamente na reta final, vá crescendo dentro da competição, para quando chegar no mata-mata, a gente chegando lá, ainda falta um pouquinho, a gente chegar com mais maturidade e com mais poder de decisão para buscar o acesso. Ô Jorge, o time pareceu um pouco burocrático no primeiro tempo. Era a pressão de fazer o gol, essa história toda estava mexendo com os atletas? Um pouco, né? Muitas vezes você está dentro da grande área e fica no afã de fazer uma jogada e acaba fazendo outra, né? Então é o que a gente conversou no intervalo. A tomada de atitude, a calma, a tranquilidade para raciocinar, para fazer o fundamento, para olhar quem está livre, para entrar para fazer a jogada, faz a diferença. Então eu acho que houve um pouquinho sim de jogadores com um pouco de agonia, muitas vezes para resolver sozinho. Faltou uma calma, uma tranquilidade, um passe, uma assistência, uma finalização correta para a gente abrir o marcador no primeiro tempo. Mas o bom foi que o time teve maturidade, teve perna, teve sangue, teve alma para no segundo tempo buscar as oportunidades, fazer os gols, uma vitória tranquila no segundo tempo. Vitória essa que nos capacita, que nos joga com 9 pontos na disputa e ainda tendo um jogo contra Itapipoca. Então, aos poucos, o time vai
Pelo menos essa semana vamos ter 2 ou 3 dias para treinar e continuar dando mais carga nessa equipe, a carga tática, né? A carga de disciplina tática para que o time possa fazer atuações melhores até do que essa. Mas hoje aqui era sangue, era garra, era luta, era briga, e o Guarani nesse aspecto correspondeu, brigou, ganhou o jogo e agora depende só de si para classificar. Jorge, sua primeira vitória do Guarani foi na cidade de Barbalha. O Inaldão é seu amuleto? Caiu no Inaldão, tá no fundão, né? A negada estava repetindo isso lá na arquibancada. Mas o gramado do Inaldão tem uma peculiaridade que é legal demais, que é massa. Ele destrói os adversários que viajam de fora, né? Então a gente soube aproveitar isso, né? A gente já sentiu com 30, 35 do primeiro tempo que o Pacatuba estava começando a sentir o cansaço, o peso da viagem, do gramado do Inaldão, que é fofo, né? E aí a gente soube tirar proveito no segundo tempo, fazendo os gols e sem dar oportunidade de reação para o adversário. Então acho que foi uma vitória maiúscula, uma vitória merecida, uma vitória já de um bom encaixe tático nesse segundo jogo, que no primeiro jogo, como eu disse, foi muito mal, principalmente no primeiro tempo. E vamos continuar trabalhando, crescendo, aproximando da classificação, para que a gente possa pensar em acesso. Primeiro é pensar na classificação entre os 6 e a partir daí sim, claro, nós vamos sonhar com semifinal, com final, com acesso, porque nós somos capazes. Nós temos um time de qualidade, né, encaixando os jogadores nos seus devidos lugares, organizando a casa taticamente e defensivamente, a gente tem chance de, quem sabe, brigar aí pela classificação. Algumas peças que agradaram, Jorge, por exemplo, o Raulison, o JP, algumas peças que você não vinha acompanhando dentro do elenco, mas em jogo em si, você não tinha tão conhecimento. E como é que você vê essa situação? O JP treinou aqui no time de cima ontem, porque eu fiz um treinamento tático, incluindo 12 ou 13 jogadores, que aqueles que não jogassem já estariam familiarizados com o esquema que a gente trabalhou. Então, a gente optou no primeiro tempo por uma segurança maior com o Cicinho na cabeça da área ao lado do Jeff, liberando mais o Jeff para chegar na frente e liberando mais ainda o Alê para que a gente tivesse uma forma consistente de chegar pelo menos com 4 homens, 2 nos flancos e 2 por dentro, o Kaká e o Alê. Então, o JP, ele participou bem do treinamento ontem, entrou bem no jogo, entendeu? O Raulison treinou muito bem no coletivo essa semana contra a base, fazendo gols e tudo. E o tempo foi até pequeno para ele, mas já deu para ver que ele tem qualidade, ele fez uma boa jogada ali, por pouco ele não faz o terceiro gol. É um jogador canhoto que quando joga na direita, ele puxa para dentro e finaliza, né? Um jogador grande que entra na área, que cabeceia. Então, pouco a pouco, a gente vai conhecendo mais o elenco, conhecendo mais a característica de cada um e sabendo aonde pode utilizar cada um no decorrer do jogo. O Guarani ainda precisa de reforços? Sim. Inclusive, a gente indicou o Romário hoje aqui de Barbalha para o Guarani, que é um jogador que joga nas duas pontas, joga por dentro, joga no meio, um jogador experiente, que corre bem disciplinado. A intenção é tentar trazer 3 peças. A gente colocou o nome do Romário, e vamos ver se a diretoria consegue recurso necessário para trazer essas 3 peças, porque foram dispensados 5, e aí a gente precisa qualificar também o banco de reserva. Só estávamos com 8 homens no banco, para quando chegar no momento de classificar a gente ter mais opções para mexer, ter qualidade para mexer e o ritmo não cair.